aí, meus queridos? Estamos de volta para mais uma aula e ó, vou começar essa nossa aula. Já vou começar, meu diretor, faz favor, por favor. Aí, vou ficar até aqui. Isso, diretor, não vou ficar. Little, I don't say, put it off. How do you say? Não posso falar isso aqui. Meus queridos, ó, um abraço a todos vocês. Muito obrigado aí, ó, pela contribuição. Professores presenciais, é uma honra. Sempre estamos aqui juntinhos. É uma honra. Abri o meu WhatsApp lá no grupo e está trocando informações com vocês. Estamos sempre aí juntos para contribuir. Manter essa ponte aqui dos nossos estúdios com todas as cidades, as regiões do nosso estado. Muito obrigado por quando vocês mandam lá, professor Jefferson, verifique essa situação. E também é muito bom ver os resultados das nossas atividades realizadas e, claro, com o auxílio de cada um de vocês, tá bom? Os nossos agradecimentos. E aos nossos estudantes. Estou aguardando ainda, viu? Lá no inbox. Galerinha, a aula de hoje é a aula 52.1. Professor, hoje nós vamos fazer um pouquinho, little different situation. O que, prof? Vamos fazer assim, galera. Hoje nós vamos, eu vou alguns slides da aula 52.1, eu vou ler. Outros eu vou mostrar e a gente vai discutir o significado, a importância. Vocês já estão com todo o material em mão. Então vocês só vão já, ó, a gente vai explicando o que aquela informação vai trazer para que a gente possa desenvolver o conteúdo, tá bom? Quando for necessário, o tio lê o slide todo, que aí tem umas palavrinhas, que existem palavras que dentro dela vem um boom de informação e aí se faz necessária a leitura, tá? A aula de hoje é o quê, prof? A aula de hoje nós vamos falar, pessoal, sobre conscientização amazônica. What? Prof, o que é conscientização amazônica? E também, essa conscientização que leva a conservação e também aqui, ó, preservação ambiental. Já digo logo, conservação é uma coisa, preservação é outra. Vamos entender isso? Little up! Olha lá, vamos, ó, a necessidade agora de read. Atualmente temos 336 unidades de conservação. Olha, já deu até entender uma coisa. Conservação e preservação. Aí, ó. 336 unidades de conservação. Sendo 121 de preservação integral e 215 de uso sustentável. Já deu para ver a diferença aí quando a gente tem que preservar integralmente e quando uma tem uma porcentagem que você vai é para sustentabilidade, a outra você pode fazer determinadas atividades. Então vamos lá. Além das 191 unidades estaduais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, do inciso 1, aí é inciso 1 que fala, I don't know, mas inciso 1, 3 estabelece áreas que são consideradas de proteção ambiental e que só poderão ser suprimidas ou alteradas por uso da lei. Então, há uma preocupação em manter a integridade dessas áreas. E aí, pessoal, ali não tem como entrar, alterar algo. Então, espero que ela... Segundo a lei, unidades de conservação são uma das espécies de espaços territoriais protegidas e consagrados pela Constituição Federal.
Estas unidades incluem seus recursos naturais, abrangendo as águas jurisdicionais com finalidade de conservação e que são divididas em cinco de proteção integral, 7 de uso sustentável. Quando a gente fala 5 de proteção integral, que não pode sofrer nenhum tipo de exploração econômica. Então, a proteção, ela é integral. Não pode sofrer nenhum tipo de exploração econômica. 7 de uso sustentável, podem ocorrer exploração econômica, desde que de forma planejada e que preserve os recursos naturais. Então já deu para ver a diferença do proteção integral e sustentável. Áreas de proteção integral. Primeira, estações ecológicas conhecidas como ESEC. Áreas de domínio público que visam, olha aí, que visam preservação da natureza e proporcionam um ambiente para o desenvolvimento de pesquisas científicas destinadas à proteção do ambiente. Então, as estações ecológicas, pessoal, o que significa? Beck, meu diretor, little with me. Meus queridos, o que significa quando a gente fala assim, professor? Área de domínio público. Como é que eu posso explicar? Vamos lá. Eu posso explicar falando assim, você que mora em condomínio, tem a área do condomínio que é pública. Quer dizer, tem um espaço de lazer que é compartilhado. Tem a área da churrasqueira que é compartilhada. Tem a área do playground que é compartilhado. Então, quando você paga o condomínio, aquilo é dividido por todos. Se tem uma reforma, é dividido por todos. Agora, quando você vai fazer uma reforma no seu apartamento, do condomínio, na sua casa, é só você que paga. Então, o que é compartilhado é para todos usufruírem. Só que aí no seu condomínio tem a questão financeira. Aqui não. Aqui a questão pública é que todos nós somos um pouco donos desse espaço. Temos o direito de preservar. É nosso. Então, domínio público. Tá bom? Só que o quê? Daqui podem ser feitas pesquisa? Pode, olha aí, ó. Tá escrito aqui, ó. Vamos. Não, cruza o braço, não, fica feio. Pra cá. Aqui, pessoal. Presença na natureza proporciona ambiente. Ó, desenvolvimento de pesquisa. Eu nem precisava ter vindo pra cá, né, Little? Não precisava. Para que eu fiz isso? Ordem de distúrbio. A pessoa não pode ser normal. Simplesmente estou aqui. Eu pego e falava assim, ó. Pesquisa científica. Até na fotografia fica legal. Já basta ser careca. Ainda fica fazendo besteira. Então aqui, ó. Pesquisa científica. Só que essa pesquisa científica, pessoal, é com o objetivo, com a finalidade de melhorar as condições desse ambiente, dessa estação ecológica. Então, as estações ecológicas, elas permitem que tenham pesquisas nela para potencializar, para melhorar, para dar continuidade na dinâmica dos fatores abióticos e bióticos que estão interagindo aqui dentro desse ecossistema com a fauna e a flora. Entendeu? Para que próximas gerações possam usufruir desse espaço. Prof,
E o que é uma reserva biológica? Little up aí, para poder ler. Unidades de conservação integral, também reconhecida como REBIO. São áreas para abrigo de espécies da fauna e da flora, podendo... Ai, nossa, do gerúndio. Quando eu li o gerúndio, me dá uma raiva. São áreas para abrigo de espécies da fauna e flora, que pode desenvolver nela, ou é permitido realizar, porque usa gerúndio? Podendo, andando, tem uma coisa com gerúndio. Então, é permitido desenvolver nestas áreas, né, o REBIO, projetos de educação ambiental. Então, escuta uma coisa, meus queridos. What's the difference entre uma estação? O objetivo é a preservação dela, continuidade, dar continuação nos aspectos das interações entre a fauna e a flora. Aqui não. Aqui são projetos de educação ambiental. Quer dizer, vão entrar estudantes, vão entrar nela pessoas. E essas pessoas vão fazer projetos de educação ambiental ali dentro. E esses projetos de educação ambiental é aquela palavra que a colega sempre gosta de falar, para mitigar alterações realizadas pelo homem. Parques nacionais, PARNA, área... tá bom, volta aqui. E ainda, são como abrigo de espécies, tá bom? Aonde pode ocorrer o processo de recuperação de animais que sofreram algum tipo de ataque. Áreas abertas ao público, destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental. Já os parques têm os dois. Você pode fazer pesquisa para melhorar, para potencializar, para manter a dinâmica desta área, o parque. Pode fazer pesquisas de educação ambiental, visitas, né? A pessoa pode ir para os parques, visitar esses parques, como fala, aquelas visitas ecológicas, né? Fazer trilhas. Objetivam, tem como objetivo preservar os ecossistemas naturais de grande relevância. Monumentos naturais, denominados como MN. Não é o MM, não, é o MN. Unidades de conservação do domínio público ou privado. Cuja permissão para o acesso se dá conforme o regulamento da área. Então, pessoal, esse tem o objetivo de preservar sítios naturais, né? Que tem uma determinada singularidade. Só que aí, quando a gente vê, domínio público ou privado, quer dizer que ONGs, né, estão ali auxiliando no processo de preservação e de como ocorre essa interação das visitas realizadas nos monumentos naturais. Refúgio de vilas silvestres, conhecidos como revis. São áreas públicas ou privadas, sendo que o acesso só é permitido mediante autorização. Essas unidades de conservação são determinadas ou são destinadas à proteção de ambientes naturais fundamentais para a reprodução, existência da fauna, flora, tanto locais quanto migratórios. Como assim, professor? Pessoal, essas áreas de refúgio significa que determinados animais, exemplares, eles têm um local naquela área onde eles conseguem fazer os seus acasalamentos.
e que se houver uma alteração daquele ambiente, está ocorrendo o processo de alteração da... Eu quero falar na natalidade, não é natalidade, né? Natalidade. O processo de nascimento, para nascer esses animais, os filhotes, tem todo um ambiente, então tem que ser protegido o ambiente de reprodução, o ambiente de... os nichos ecológicos. Claro que muitos animais têm uma determinada área, por exemplo, deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui, essa área aqui, ó, é uma área, eu coloquei aqui meio parecendo um refúgio. Só que bem aqui, ó, vamos colocar aqui. Vamos supor, aqui tem uma área. Aqui é outra área, aqui, ó. Aqui é a área 1, a área 2. Tem espécies que moram aqui na área 1. Espécies que moram na área 1. Tudo bem? Esse aqui, ó, que eu tô pintando, é um refúgio. Um refúgio. Por quê? Porque animais que moram aqui, eles saem daqui, ó, da área 1, vai para essa área aqui, ó, só para se reproduzir. Aí os filhotes crescem, os filhotes nascem, quer dizer, crescem. Aí depois que eles já estão assim, quase desmamando, eles voltam para viver aqui, eles vivem aqui. Eles usam essa área somente para se reproduzir. Então ela é considerada um refúgio de vida silvestre. É porque dentro dessa área que eu pintei, tem um localzinho onde eles só se reproduzem. Mas, professor, tem animais daqui, ó, que moram aqui que eu estou pintando, que passa por dentro dessa área e vai passar uma temporada na área 2. Então é como se fosse um corredor necessário para o processo migratório. Porque leva aí, ó, eles vão andando. Aqui é um desenho, gente. Eles vão andando, Para mim, diretor, esqueci que eu estava fora. Aqui, ó, galera. Como aqui na imagem eu estou mostrando para vocês, aqui é uma região, ó. Isso aqui é uma região, aqui na 1. E aqui é a região 2. Entre a região 1 e a região 2, pode ter essa área que eu delimitei e risquei aqui, que a gente chama de refúgio. Aonde animais que estão vivendo aqui onde tem esses pontinhos, usam um espaço aqui, só para dar a luz aos seus filhotes. Então eles dão a luz aos filhotes, aí quando os filhotes já estão assim andando, entendeu? Saindo daquela época que eles estão só mamando e começando a comer sólidos, a mãe sai dessa área e volta para o bando. Então ela usa somente uma pequena porção dessa área para se reproduzir. Isso é um refúgio de vida. Eu estou falando de uma espécie, outras espécies podem usar essa área em outros locais dessa área. Tudo bem? Outra questão. O que é um refúgio de vida, professor? De animais silvestres. É quando animais que moram aqui nessa área atravessam essa área de refúgio e vêm ficar uma temporada aqui. Isso acontece quando a gente fala sobre processos migratórios. Quando acontece as mudanças naturais do clima, estações. Quando em uma determinada área, a área 1, é estiagem, é seca. E na área 2, que eu coloquei ali aqui na figura, desculpa, a área 2, ela é época chuvosa. Então, eles precisam migrar. E aí, vamos supor, o desenho aqui está pequeno, mas leva o quê? Vamos supor que aqui leva uma semana de migração. Então, essa área é uma área que vai dar suporte para a trajetória migratória até eles chegarem no local. Pode ser esse local, o local onde aquele bando de elefantes, ou aqueles leões, ou a jaguatirica, ou
Os pássaros, a revoada dos pássaros. Os pássaros, eles são migratórios. Então, existem determinadas regiões aqui na Amazônia que os pássaros vivem na região 1 e depois migram para outra região para se reproduzir. E ficam lá 6 meses. Depois voltam. Entendeu? E aí eles precisam de uma área para dar suporte a esse período migratório, tanto de ir e vir. Ficou bem explicado, eu espero. Qualquer coisa, a gente, na revisão, bate bola, a gente revê de novo isso aí, tá bom? Tá bom, professor. Aumenta aí para mim, meu diretor. Então, áreas de uso sustentável. Já vimos quais são as áreas de preservação, são 5, vamos só recapitular. Vamos! Área de proteção. Desculpa, eu falei preservação. Proteção. Tem aí estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos nacionais e, por último, refúgio da vida silvestre. Pô, nós não somos silvestres então, né? Porque a gente não tem um refúgio. Áreas de uso sustentável. Vamos ver. Vamos lá? Vamos. Área de proteção ambiental. Primeira, nós chamamos de... Calma aí que eu te riscou aqui. É feio riscar. É péssimo. Áreas de proteção ambiental. 1. O que é uma área de proteção ambiental? Dentro do que é sustentável. Tem por finalidade proteger a diversidade biológica. Disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Professor, o que é isso? Disciplinar. É aquele negócio, pessoal. Eu posso produzir na minha área? Pode. Eu posso criar alguma coisa da minha área, da minha propriedade? Pode. De forma que você use técnicas, quer dizer, padrões, é a disciplina. Disciplina, técnicas, procedimentos que não venham realizar a destruição dos recursos naturais. Então, tem como eu produzir? Tem. Tem como eu usar minha área? Essa área aqui é minha, essa propriedade é minha, mas eu quero usar ela como um recanto aonde a população que está na região vem a final de semana, passar um final de semana, turismo ecológico. Eu estava falando, pensando no turismo ecológico, eu quero usar, porque eu tenho um rio, tem como um riozinho que passa lá na minha fundiária, tem como eu fazer assim, tipo uma piscina natural, sem prejudicar o fluxo daquela água? Tem! Isso é disciplinar. Fazer um levantamento daquele riozinho que passa na minha fundiária e realizar uma piscina natural sem que eu cause um impacto para aquela biodiversidade que mora ali. Os peixinhos, as águas, os passarinhos que comem a frutinha, muitos gostam de frutinha, que caem no rio. Isso é disciplinar. Nessas áreas, permite-se o desenvolvimento de atividade econômica. Por quê? Você não vai fazer um turismo ecológico achando que não vai desembolsar alguma coisa. É muita inocência, né? 2. Áreas de reserva. Interesse ecológico. Áreas de relevante... Interesse é tua cara, Jefferson. Áreas de relevante interesse ecológico. São unidades de domínio público ou privado. Tem por objetivo preservar os ecossistemas naturais de importância local. Professor, mas isso não é igual ao outro. Olha ali, ó. Área de proteção ambiental e área de interesse ecológico. ARIE. O outro é APA. É porque a APA, pessoal, não é público. A APA é particular. Eu sou dono da propriedade.
Agora, quando o governo é dono, quando o governo detém, aí é o do governo. Tudo bem? Tudo bem. Ah, professor, mas ali está escrito domínio público ou privado. Esse ou privado aí não é do governo, mas é porque aqui você não pode ter lucro. Lucro. A APA você pode ter interesse econômico. Já a ARIE, não. Tá bom? São visitas, você vai lá visitar. Ah, professor, mas quando eu vou visitar, vamos supor, o Cristo Redentor, a gente não paga. Você paga para manutenção quando é privado. Tem uma concessionária que está ali fazendo a manutenção daquela área. E você tem que pagar para concessionário. Florestas nacionais, FLONA. A área de domínio público destinada à atividade de pesquisa, educação ambiental e turismo. Flora do Jamari, flora do... São áreas de preservação. Você pode fazer atividade de pesquisa? Pode. Pode fazer atividade de educação ambiental? Pode. Pode fazer turismo? Pode. E reservas extrativistas, conhecidas como RESEX, são unidades de domínio público com uso concebido à população que realiza o extrativismo vegetal ou mineral. Nessas áreas, desenvolve-se o extrativismo pela população, olha aí, nativa de forma sustentável. Professor, mas aí, a diferença, eu já sei o que você está pensando, meu querido estudante, a diferença é que quem faz essa exploração consciente é o ribeirinho. Não é a sua área particular. O ribeirinho, a população indígena, tem conhecimentos peculiares deles. Por exemplo, professor, eles têm lá como você não tem na sua propriedade. Por quê, professor? Recursos naturais, que eles tiram sementes, tiram casca, tiram fibra das árvores, a palha do açaí. Não tem a palheira, não tem a folha, vamos lá, para quem não tem a folha do açaizeiro. Aí eles secam, transformam aquilo em cestos, transformam em artigos de decoração. Isso é um processo extrativista de forma sustentável. Por exemplo, existem sementes e cascas que eles fazem biojoias. Eles podem fazer biojoias não só de vegetais, mas também biojoias ou então artigos de decoração com os dentes das piranhas. Aquele peixe. Ou então de determinados exemplares que eles usam como fonte de alimentação, mas também o que sobra daquilo, eles transformam em algo que pode ser comercializado. E aí isso tem embutido o quê? Uma cultura. Isso tem embutido o quê, pessoal? Uma atividade de uma comunidade que tem o seu o quê? Tem a sua identidade. Porque as cores que eles usam as cores, os desenhos, as formas representam aquela população indígena ou aquela população ribeirinha. Tem toda uma contextualização populacional, contextualização de uma determinada civilização, uma cultura, que a gente fala como cultura, né? Próximo. Reservas da fauna. Aí aqui, ó, tá vendo aqui? Resex é voltada mais para mineral. É voltada mais para as questões da flora, vegetais, a tinta. Quando eu falei da tinta, da pintura, eles usam urucum, eles usam a tintura do cupuaçu, da pitanga,
de óleo de copaíba, para utilizar como forma de medicamentoso. Então, tudo extraído de vegetal. É a mesma coisa, só que volta para a fauna, que é extrativismo, proteção dos animais. Porque comunidade indígena, população indígena, comunidade ribeirinha, eles estão dentro daquele ecossistema e aí não tem esse negócio de... Eles não matam o animal para comercializar, eles matam determinados animais para a sobrevivência. E claro que determinadas partes desses animais podem ser utilizadas para produção de artigos de ornamentação. Não para venda, artigos de ornamentação para a identidade daquela população indígena, como as penas, os cocás, utensílios domésticos que eles usam como as garras, os dentes, tá bom? Reserva de Desenvolvimento Sustentável, denominado de RDS. Áreas habitadas por populações tradicionais que exploram os recursos naturais. Dei um exemplo agora para vocês. Essas reservas. Por exemplo, existe a reserva do Cunhã. Lá na reserva do Cunhã, eles se alimentam dos animais silvestres, mas de forma sustentável. Reservas particulares, como patrimônio natural, são unidades de conservação de domínio privado. Aí tem toda uma contextualização, gente. Privado, não é proprietário. Não é eu sou proprietário daquilo. Isso é jamais nível governamental. Refere-se às preservações ambientais paisagísticas destinadas ao ecoturismo, educação ambiental e lazer. Como eu falei, lá a Chapada dos Guimarães. Qual é a diferença, professor, para a gente concluir aqui? Não concluir, mas para a gente tentar fazer esse resgate de preservação, preservar e conservar. É que a preservação, look this. Preservação, olha aí. Preservação, proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. Proibida a entrada. Você não entra. Quando é preservação, não entra. E quando é conservação, professor? Proteção. Ah, não, essa cor não dá. Proteção. A conservação é uma proteção com uso racional, manejo sustentável. Então, preservação é uma coisa que você não entra, não toca, não altera. Conservação, o ser humano, está inserido dentro daquela área, só que ele vai usar os recursos naturais, tanto de origem vegetal, flora, quanto de origem animal, fauna, mas de forma sustentável. E para isso se faz um manejo, para não desgastar, para não alterar. Tudo bem? Tudo. Qual é a diferença de um para o outro? Olha lá, olha o desenho agora. Você não vê nenhuma casa. Você não vê... Calma aí. Você não... Tira a casa, você não vê a plantação. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma plantação que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou pintando. Tem plantação aqui? Não. Tem alguma coisa falando que tem um humano ali? Não. Então, isso é preservação. Conservação, o ser humano, com determinados manejos, ele começa a estruturar, plantando algo, colocando a casinha dele de forma a não interferir naquele ambiente. Professor, conservação ambiental, então, nós temos 14 unidades de conservação em Rondônia.
Parque Estadual da Serra dos Reis, lá em Costa Marques. Parque Estadual de Corumbiária, Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Alto Alegre do Parecis, tem o Parque Estadual Corumbiária. Parque Estadual de Guajará-Mirim, Parque Estadual de Abaitará, que Abaitará, Jefferson, é Abaitará, lá em Pimenta Bueno. Estação Ecológica de Serra dos Três Irmãos, aqui em Porto Velho, e também ali em Nova Mutum. Estação Ecológica de Samuel, Estação Ecológica Umirizal, Estação Ecológica Soldado da Borracha, Área de Preservação do Rio Pardo, Floresta Estadual do Rio Pardo, Reserva da Fauna Paudóleo, Reserva Extrativista Pacás Novas e Reserva Estadual Extrativista Pedras Negras. O movimento de conservacionistas, né? O movimento conservacionista é mais consciente, exaltando. No Brasil, existem tanto áreas de conservacionistas sustentáveis que podem ser realizadas através dos recursos, quanto áreas preservacionistas fechadas, unidades de conservação. Então, aqui nós temos as unidades de conservação e unidade de uso sustentável, que permite o uso e o processo de intervenção, visando o quê? Que o homem entre e permita que faça algumas pesquisas ou visitações. A corrente conservacionista contempla o amor à natureza. O pensamento conservacionista caracteriza um dos movimentos ambientais, é o alicerce das políticas de desenvolvimento. E quais são elas, professor? Alguns princípios dos conservacionistas. Redução do uso da matéria-prima. Uso de energia renovável. Redução do crescimento populacional. Combate à fome. Mudança nos padrões de consumo. Equidade social. Responsabilidade da biodiversidade, inclusão das políticas ambientais no processo de tomada das decisões econômicas. E, professor, e a preservação ambiental? O preservacionismo, que é diferente, é o conservacionismo, são correntes ideológicas que surgiram no final do século XIX. Aonde? Existentes, né? E aí temos legislação para as áreas de preservação permanente, que nós chamamos de APP, áreas protegidas, cobertas ou não por vegetais nativos, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos e paisagens, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o uso e assegurar o bem-estar da população humana. O preservacionismo aborda a proteção da natureza, independente do seu uso em relação ao valor econômico ou utilitário. Portanto, o homem tem que realizar esses processos de equilíbrio entre a fauna, a flora e propor aí, objetivos à preservação. Para cá, meus queridos. Pode vir. Galera, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre preservação e conservação. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, aquele jogo rápido, relembrar os principais tópicos que caracterizam o que é uma área de preservação, o que é uma área de conservação, tá bom? Tchau!